De Batman a Conde Drácula, cada um vê esses bichinhos como preferir. Mamíferos, roedores, voadores, alguns acham até bonitinhos. Outros preferem distância. Mas muitos santamarienses estão assustados com a infestação de morcegos em algumas das ruas e locais de maior movimento de Santa Maria. O mau cheiro, o grunhido e até os voos rasantes fazem parte da rotina. Atendendo pedidos dos telespectadores, a produção da TV Santa Maria foi buscar informações de como agir nessa situação. Hoje pela manhã, o repórter Rodrigo Gonçalves esteve com o chefe da Vigilância Ambiental e de Saúde, Carlos Flávio Barbosa da Silva. Vamos assistir a reportagem. Um escritório aqui do centro da cidade foi infestado por morcego durante o expediente de trabalho e a entrada deles foi por essa janela de um sanitário aqui do escritório. A solução encontrada pelos funcionários foi este aparelho eletrônico, que é um repelente eletrônico para morcego, para tentar afastar esses bichos tão assustadores. Mas como proceder? Quem chamar durante uma infestação de morcego? Você vai saber agora. Nós vamos conversar com um especialista que vai contar um pouco os procedimentos para se tomar durante um susto desses. Doutor, o primeiro passo, como proceder numa infestação de morcegos, por exemplo, num escritório particular ou até mesmo na própria residência? Uma das coisas que nós falamos é que hoje, ao longo do tempo, existem empresas especializadas que trabalham a partir de licenciamento, tanto do órgão ambiental FEPAM ou as vigilâncias sanitárias municipais, com pessoas que já estão habilitadas para fazer. Então, qualquer situação onde a pessoa detecta a presença de morcegos e para evitar riscos, ela procura empresas que atuem diretamente com profissionais responsáveis técnicos, né, que dão essa sustentação ao trabalho. Muitas pessoas procuram produtos caseiros, digamos assim, para tentar resolver esse problema. O senhor indica alguma solução para tentar diminuir essa infestação de morcegos, tanto em residências quanto em escritórios particulares? Não, geralmente algumas tentativas foram feitas no passado, se usava até mesmo lâmpadas, se colocavam telhas, se colocavam essas outras telhas transparentes, e elas pouco resultado têm. Né? O que se faz, o que se propõe é que seja feito um desalojamento dessas colônias. Né? Eles podem estar em fendas, pode estar em chaminés, pode estar em churrasqueiras, pode estar nos forros. Então, assim, existem formas bem simples que possam ser medidas adotadas e favorecem o desalojamento dos morcegos sem colocar em risco a integridade dele e principalmente das pessoas. Aqui em Santa Maria, quem procurar para tentar solucionar isso? Eles podem entrar em contato conosco na Vigilância Ambiental em Saúde no 3921-7155, que nós orientamos como fazer o procedimento. Às vezes é muito mais simples do que parece. E a nossa busca por morcegos foi além. Nós estamos aqui no topo da Torre da Catedral, nos sinos da Catedral que badalam todas as tardes, à procura desses bichos tão assustadores. E segundo a direção aqui da Catedral, a solução foi fechar todas as entradas que tem aqui, mas mesmo assim nós encontramos alguns bichinhos andando aqui pela Catedral de Santa Maria. Pois é, interessante, realmente. Parabéns, Rodrigo. Bela reportagem, né? Bela reportagem com imagens do Celésio Grando Júnior, né? Belo trabalho. Curiosidade, sabe? Deixa os morcegos um pouquinho de lado. Né? Sempre tive uma curiosidade de conhecer lá o local onde ficam os grandes sinos da nossa Catedral Metropolitana. Cheguei agora lá no topo, né? Junto com o Celésio e com o Rodrigo Gonçalves. Interessante, interessante. Bela reportagem. Bom, voltemos então à questão do Batman, ou quer dizer, dos morcegos. Está aqui conosco o técnico dedetizador Ronaldo Ferreira Moisés. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E aí, Ronaldo, diante do que tu vistes agora e principalmente diante da tua experiência, do trabalho de detetização que realizas, quais são as informações que podem ser transmitidas para os nossos telespectadores exatamente no objetivo de enfrentar? Como é que melhor se enfrenta esta situação? Bom, a partir do momento do profissional
habilitado, conforme a vigilância falou, eu acho que tem que fazer um primeiro monitoramento estrutural do prédio para ver em que situação e de que forma está sendo as entradas, os ninhos, as localizações, algumas contrariedades apenas entre a teoria e a prática. Por exemplo? O que nós não temos encontrado ao longo desses anos, essa facilidade. Nós não vemos a questão tão fácil assim. Quando nós somos contratados, existem limitações nos produtos. Qualquer tipo de produto hoje existe limite. Certo. E muitas vezes quando nós somos contratados, a pessoa que está nos contratando, ela quer a garantia. E essa garantia, nós enfrentamos fatores climáticos adversos ao trabalho que vai ser feito. Além dessa estrutura, muitas vezes, do espaço físico que vai ser trabalhado, nós temos a limitação dos produtos, porque eles têm um tempo, principalmente os gels, principalmente os aparelhos também sonoros, como as frequências deles, às vezes, conforme a estrutura ela bate, ela tem desvio. Então, funciona em certas ocasiões e não funciona em outras. A questão do gel também, ele tem um tempo e aquele tempo vai terminar e vai voltar a habitar. A melhor situação é o uso de passarinheiras, dar claridade, não vai solucionar, conforme a própria vigilância, mas vai ser atitudes que vai dificultar o retorno, né, dos morcegos. Existe esta incidência de morcegos, ela é maior ou menor em alguma estação do ano? O calor incentiva, motiva? Sim, motiva. Né? A incidência, qual é a influência do clima? A influência do clima vem nesse odor, né, que reflete mais e que as pessoas às vezes têm os pontos de luz próximos porque como se alimenta de insetos, folhas, frutos, né, existem dois tipos de ninhos, né, os ninhos noturnos, que são aqueles ninhos de consumo de alimento, e os ninhos reprodutivos, que eles permanecem no ambiente. Aquele que fica o barulho quase que contínuo o dia inteiro, né? Muito bem. E quando alguém que contrata os teus serviços pede esta garantia no sentido... Como é que se combate, né, esses produtos, por exemplo, que tu utiliza? É para afastar ou para matar o morcego? Aí é que está uma questão que eu gostaria muito que a FEPAM, que a própria Vigilância Sanitária, encarasse sim, junto com nós aquilo que nós estamos enfrentando. Existem produtos hoje no combate ao morcego que é para repelir, que não repele. Certo. E está sendo vendido para o João, para o Pedro, para a Maria, em qualquer agropecuária hoje de Santa Maria. Se você for em qualquer lugar, o vendedor vai estar lá para lhe vender. O preço, muitas vezes, do faça você mesmo, que é o cara ir lá comprar uma matéria, comprar o produto, ele mesmo aplicar, porque o custo, muitas vezes, de operação de uma empresa, ele é elevado, ele vai, e alguns produtos nossos, que está ali na agropecuária, não todos, eventualmente, porque tem uns que são somente pela vigilância sanitária, que é para as desinsetizadoras. Mas aquele que está ali, aquele produto, o camarada vai lá, corre o risco, se expõe às fezes, se expõe a problemas respiratórios, que é o que a empresa já está preparada para enfrentar isso aí. Ela está com os EPIs, ela está treinada, ela vai abrir ventilação no teto para trabalhar, né? Então, esses são... E muitas vezes, concluindo a tua pergunta, a garantia. Né? Isso, a garantia é um problema até enquanto aquele produto vai durar, ou aquele aparelho vai funcionar. Porque se hoje, para várias situações, nem problemas da área da saúde nós temos a garantia hoje, né, que aquilo vai funcionar até um simples antibiótico, ele tem a sua validade. Claro, dele, claro, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Esses produtos que são adquiridos normalmente, eles são vendidos, a comercialização é livre desses produtos? Não, existem produtos hoje em controles de pragas, em monitoramentos, em empresas que não. Eles são registrados na Anvisa, são todos controlados, né, via a detetizadora, somente nós temos.
Né? Existem os produtos paliativos que não deixam de ser inseticidas e não deixam de ser veneno, que o consumidor pode ir ali na agropecuária, no qualquer estabelecimento e comprar. Não com a ação, com o percentual de princípio ativo de menor, mas ele tem acesso a esses produtos. Os repelentes eletrônicos, eles funcionam bem ou não? Em determinados ambientes, sim, outros não. Depende dos obstáculos que Exatamente, depende dos obstáculos, depende da... Tu usas mais esses produtos adquiridos aí na rede comercial ou usas produtos caseiros também? Não, os caseiros, infelizmente, a gente assim... a gente ouve muito, né? Mas também quando a gente ouve que a pessoa usou lá aqueles produtos caseiros, saquinho com aquelas que colocam para as roupas. A naftalina? Naftalina. A naftalina, então o próprio pessoal pode confirmar isso aí, não tem resultado. Né? Com morcego não funciona? Não funciona, é o cheirinho ali que vai... Né? Tem situações, casos de persianas, de janelas, de ar-condicionado, e que a solução esta é fácil. O grande problema são telhados. Quando se fala numa estrutura seja ela de telha, seja ela essas estruturas mais com calor, que produz mais caloria, né? Zinco, brasilite, exatamente, onde o pé direito não é muito alto. Então são várias situações assim que a prática não condiz com aquilo que está escrito. Ok, bom, os morcegos é o assunto que nós estamos falando agora, mas no dia a dia, o combate a outros insetos, né, que por vezes aparecem, parece que é uma onda aí de barata, mosquitos e essas coisas todas. Qual é a melhor forma de... outra coisa que eu quero ver também contigo, que é muito comum aqui em Santa Maria, em qualquer lugar, é a incidência do cupim. Sim. Qual é a melhor forma de combater? Mosca, barata, mosquito e cupim? Não. Cupim é um produto diferenciado. Tá? Ele tem uma forma do profissional ter que ir lá ver a situação que está essa madeira, ou perfura, né? Ou se é um preventivo, né? Dá um banho com efeito residual, né? Para que esse produto combata o cupim ali. Tem produto que funciona como prevenção ao cupim? Tem. Não. Aí como prevenção, simples a lâmida cialotrim, os piretróides da barata, da traça, se inclui também a ele. Certo. No sentido de pipoca de contato. Quando já está na madeira, aí é outro procedimento. É outro procedimento. É outro procedimento. Não, eles são diferenciados, né? Tanto o produto quanto a técnica. Ok. Né? A questão da incidência maior com esse fator climático exaustivo é a mosca. Hoje problemas dos restaurantes, áreas de estabelecimentos hoje estão enfrentando esse problema. Né? Mesmo aqueles que têm cortinas de ar, né, com um ar-condicionado, com uma estrutura, né, também entra às vezes junto com o cliente ali e o comerciante às vezes tem esse desagrado de ter esse problema. Né? Qual é o mais resistente deles? Barata? O mosquito. O mosquito, pela frequência, nós temos assim a maior dificuldade. Né? A barata não. A barata a gente até não coloca ela como uma situação é aquela que mais... É fácil de combate com os inseticidas. Muito bem, começamos com os morcegos e vamos voltar aos morcegos. Né? É claro que tu não és da área de vigilância, tu é um profissional de detetização. Né? Contratado, tua empresa é contratada, né, para fazer o serviço com o suporte técnico, com equipamentos técnicos, com o material que tu normalmente usas, né? Mas pelas informações que tu tens, e é sempre uma pergunta que se faz, né? O morcego, que tipo de ameaça ele traz à saúde humana, por exemplo? Tu já buscaste essa informação? Não, a gente já buscou, só não trouxe sim relacionado, até porque eu vim mais para responder a área prática. Sim, claro. Há vários problemas de saúde, problemas pulmonares. E até porque tu lidas com isso, né? Então tem que ter realmente essa informação. Então a gente tem essa informação assim de doenças pulmonares, né? Inúmeras doenças. Tanto o pombo também, né? Que se enquadra ao mesmo... Hoje existe espículas que são colocadas, né? Na onde eles sentam, que a gente, assim, afasta eles daqueles locais indesejados ali. O pombo também se enquadra junto com o morcego, as doenças tanto quanto, né? Né? E o roedor também é outro, que são os três que estão num quadro, assim,
vetores de doença. Com Sim, risco à saúde. Né? O risco à saúde oriunda do rato, todos nós sabemos. Né? Leptospirose, né? que advém da urina, das fezes do rato, essas coisas todas que em algumas situações são irreversíveis. O pombo causa inúmeras doenças, no sistema respiratório. Isso, Vicente, só que o grande problema, às vezes, de pombos, morcegos, muitas vezes a solução, ela bate na questão econômica. E aí aquela pessoa um pouquinho senta, tu pega uma grande empresa hoje que tem uma estrutura aberta, um silo, para combater pomba, entendeu? Mesmo que a vigilância exige, então existe uma dificuldade muito grande em certos setores hoje de controle. Às vezes silos próximos do centro da cidade, a gente está passando ali, está vendo aquela quantidade enorme de pomba. Resumindo, dá para enfrentar bem o morcego? Eu acho que vai ser um problema assim, ó, para muitos anos ainda, se não houver assim, um combate mais, melhoria na legislação, melhoria nos produtos, uma adequação melhor entre as frentes, né, que vamos dizer assim, que respondem por essa área. Pois fica inclusive a ideia, né, de que futuramente a gente traga o Ronaldo como técnico, né, como profissional da área, representantes também da FEPAM, da Vigilância Sanitária, né, para que a gente possa continuar, então, esse debate. Pergunta que está chegando agora de telespectador, tem alguma informação se existe multa estipulada para quem mata o morcego? Se existe multa estipulada? Para quem mata o morcego? Não, nós temos a proteção escrita dele por lei, né? Sim, ela é pombo, morcego, abelha, protegida por lei. Protegida por lei. Protegida por lei. Lei, inclusive... O extermínio significa, no mínimo, um delito, né? Uma infração, delito, crime, e como tal deve ter a previsão legal no sentido da pena, da sanção, que pode incluir multa, né? Vamos até depois, a partir desse questionamento aí, buscar mais detalhes. Isso. Né? Mas eles têm proteção legal. Elas têm proteção legal, inclusive pela a regulamentação, né, do IBAMA. E aí apareceu o morcego, né? Digamos que isso aqui seja um quarto, agora está bem iluminado, né? E aparece o morcego. Aí nós vamos pegar um cabo de vassoura e vamos sair matando o morcego ou não? No momento, infelizmente isso acontece. Pois só que, vamos dizer, né, isso não, mas acontece. E a gente, vamos dizer assim, se num outro momento a gente traz até mais dados sobre isso. Bom, eles têm esta proteção legal, então não cabe sair matando morcego. Não, vem dentro daquelas adversidades que eu te falei, entendeu? Então a gente tem assim, ó, adversidades legais, adversidades no produto, adversidades muitas vezes em que o próprio cliente nos coloca, né? Então são várias situações assim que... Então a primeira recomendação é buscar o órgão, né, da Vigilância Sanitária, profissionais que atuam no mercado, empresas. Existe cadastro lá na Vigilância Sanitária daquelas empresas, aí, né? Então eu sempre digo assim... A empresa é cadastrada lá? Cadastrada. Então contratem profissionais que estão registrados na Vigilância Sanitária, porque essas empresas hoje, elas para funcionar, elas têm um técnico responsável, né? Seja ele um químico, um biólogo, né? E tem também registrado no Conselho de Química, né? Registrado no IBAMA, né? Com regularização também no IBAMA, e na própria Vigilância Sanitária aqui de Santa Maria. Olha aí, ó, tem mais informação, contribuição, deixa eu ver aqui, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, é isso? 500 a 3 mil reais por morcego morto, olha aí, ó, viu? 500 a 3 mil reais é a previsão de multa a ser aplicada para quem matar morcego. E é por animal morto, de 500 a 3 mil reais, informação da Secretaria Estadual da Saúde. Ótimo. A guarda ali está atuante, né? É bom. Veja só que esse assunto é um assunto que... Eu queria fazer um outro registro, aproveitando a Secretaria Estadual de Saúde, que não faz muito tempo existia uma equipe
né, que ia até mas era para combater o morcego hematófilo, aquele do corpo, que causava, né? Mas ações da secretaria Sim, aquele é o agressivo. O agressivo, aquele nós tínhamos tinha um controle mais, né, pela própria secretaria. E esses aí que estão sendo agora identificados não são hematófilos? Não, eles não são hematófilos. São várias espécies dentro da área urbana, né, que se alimentam aí de folha, frutos, insetos. Inclusive nos pontos altos da cidade, esses rasantes são para capturar aqueles insetos. Então os morcegos, apesar do grande transtorno que nos traz, o ecossistema também precisa dele, existe uma necessidade. É por isso que ele tem essas proteções. Então eu acho que para solucionar esse problema, porque pelo que eu vi a multa, tem gente endividada. 500 a 3 mil reais por morcego. 3 mil reais, tem gente. Então isso aí eu acho assim, voltando à questão, para nós ter para pegar a questão com mais, vamos dizer assim, com uma definição melhor para o assunto, eu acho que deveria se unir um pouco mais os poderes para a gente, até para nós, muitas vezes nós ser chamados como profissionais para dizer, olha, tem uma nova ação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Coordenada muitas vezes até pela própria vigilância sanitária. Muito bem, obrigado Ronaldo Ferreira Moisés, técnico dedetizador. Obrigado, Ronaldo.